Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor André Felipe, sou auxiliar na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, em Vitória, no Espírito Santo. E é com muita alegria que tenho o privilégio de poder estar com os irmãos da Igreja Presbiteriana Peniel em Jequié, apesar aí de ser virtualmente, não ser presencial, mas é motivo de grande alegria poder estar com os irmãos e compartilhar da palavra de Deus, atendendo ao convite de um grande amigo e irmão, o pastor licenciado Carlos Rangel, a sua esposa Thalita, ao qual já deixo o meu abraço, a minha gratidão e o desejo de, em breve, conhecer essa igreja presencialmente, pessoalmente, se assim Deus permitir. E nesse momento eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 12, onde iremos meditar, ouvir, estudar aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 20. Convido os irmãos a acompanharem com atenção a palavra do nosso Deus. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel, a Roboão lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim no 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte nós temos com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado,
mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e ouvir a Tua voz, Deus. Nesse momento, Senhor, nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações. A despeito de quem somos, a despeito de ser à distância, de ser através de uma mídia social, mas nós clamamos que o Teu Santo Espírito utilize esse momento para edificação, confrontação, nos amoldando, ó Pai, de acordo com a Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós clamamos e pedimos. Amém. Meus irmãos, as escolhas, elas estão diante dos nossos olhos todos os dias, desde quando nós nascemos. Na infância, nós escolhemos com o que brincar, nós escolhemos os nossos amigos, a gente vai crescendo e nós vamos selecionando com quem nos relacionamos, os nossos gostos, o que a gente quer fazer da vida, os estudos, as profissões. Sempre estamos diante desse dilema, sempre estamos diante de escolhas. Às vezes, escolhemos mal e sofremos as consequências disso. Choramos, perdemos, mas também nos arrependemos, tentamos consertar, às vezes com sucesso, outras tantas não. É certo que estamos sempre diante de escolhas. E o texto em questão, ele vai tratar justamente sobre isso. As escolhas de um homem, as suas motivações e consequências. É interessante que a glória do reino de Israel atingiu o seu auge e perfeição com Salomão, pai de Roboão. Ela demorou a se realizar, mas rapidamente entrou em declínio, começou a enfraquecer, murchar logo no reinado seguinte do seu filho Roboão, como encontramos neste capítulo. Com a morte do rei Salomão, como relata o capítulo 11, o seu filho ele tornou-se o seu sucessor. E aqui, embora ainda não tivesse recebido a coroa, ainda não tivesse sido declarado rei, Roboão se viu diante de uma grande demanda, na qual ele precisaria tomar uma decisão, na qual ele deveria fazer uma escolha. E é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa oportunidade. Vivendo entre escolhas. Quais lições nós podemos extrair desse texto com relação às nossas escolhas? Em primeiro lugar, nós percebemos que as nossas escolhas elas são influenciadas. Os versos 1 ao 14 irá apontar para isso. O povo que até então havia sido governado por Salomão estava passando por um momento de privações. Durante o reinado de Salomão, sobretudo na fase final do seu governo, Israel passou por um período de altos impostos, além de trabalho forçado para muitos e alistamento militar intensificado, muito por causa da construção, da grande construção do templo do Senhor edificado por Salomão. Inclusive, essas foram algumas das razões de Jeroboão ter se levantado contra Salomão no capítulo 11. É com o intuito de receber a aprovação desse povo que estava sofrendo com um jugo pesado, que Roboão partiu até Siquém a fim de governar sobre Israel. Quando ele chega em Siquém, o povo pede para esse rei, para Roboão, que ele aliviasse a dura servidão que o seu pai Salomão, o jugo que ele tinha colocado sobre ele, com a promessa: se você fizer isso, rei, nós te serviremos. Perceba que não há nada de errado no pedido do povo, não há nada de absurdo nesse pedido. O povo não pede para ser totalmente livre da servidão, do trabalho, do imposto, mas que o rei pelo menos abrandasse essa alta carga que estava sobre o povo.
Então a atitude de Roboão diante do questionamento do povo, como era de costume dos reis, ele foi consultar homens idosos, anciãos. E esses homens eram altamente respeitados em Israel por serem experimentados. Um detalhe interessante que nos mostra a importância desse grupo está no verso 6. Esses homens estiveram na presença de Salomão. É provável que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, também consultasse o conselho desses homens idosos para tomar as suas decisões, o que reforça que o conselho desses homens deveria ser levado em consideração por Roboão. O conselho que esses anciãos dão a Roboão revela a sensatez daqueles homens. Eles dizem: alivia o jugo sobre o povo, abranda essa carga, esses impostos, e esse povo vai te servir, esse povo vai seguir você como rei. As implicações aqui seriam proveitosas tanto para o rei quanto também para o povo, além de mostrar o princípio de qualquer governo. O bem deve ser buscado a todas as pessoas, não apenas do governante. Entretanto, o que a gente vê é a recusa de Roboão. Ele despreza esse conselho, ele faz pouco caso desse conselho. E o texto nos mostra um outro grupo de pessoas a quem um rei recorre para tomar essa decisão. Eram jovens que haviam crescido com esse homem. E o conselho desses jovens nos mostra uma falta de sabedoria, estupidez, a própria maldade no coração desses jovens. Eles aconselharam Roboão a não apenas permanecer o forte jugo que já havia sobre o povo, como ainda aumentá-lo. A própria expressão utilizada por esses amigos do rei revelam a sua maledicência, a sua desonra. O dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai, remete justamente ao órgão sexual masculino. Veja que coisa terrível de ser dita. Os açoites que foram o castigo do Salomão, eles porém dizem para Roboão castigá-los com escorpiões. Esses escorpiões aqui seriam uma espécie de chicote com fragmentos de metal e vidro para tirar pedaço da pele mesmo das pessoas. Veja que coisa terrível, que coisa horrorosa, cruel que esses homens aconselham a Roboão. Mas Roboão se agradou desse conselho. Então, assim como os jovens lhe haviam aconselhado, ele falou se dirigindo ao povo. Perceba, meus irmãos, que a decisão tomada por Roboão, ela foi influenciada. E igualmente, todos nós também somos influenciados ao tomarmos as decisões em nossas vidas. O que fazemos, o que pensamos, a forma como agimos é influenciado por aquilo que nós cremos. Roboão, ele teve em suas mãos a chance de fazer uma boa escolha, se ele tivesse escutado o conselho dos homens sábios, mas ele aqui desprezou e preferiu seguir um conselho ruim, de pessoas ruins. Nós temos à nossa disposição a palavra de Deus, que deve pautar como e o que devemos e podemos escolher, como agir, como pensar, como decidir. Existem irmãos em Cristo que podem nos ajudar e nos orientar em determinadas áreas da nossa vida. Porém, muitas vezes, à primeira vista, esses conselhos nos desagradam, como aquele desagradou a Roboão. E nós vamos em busca de um conselho melhor, um conselho mais fácil, um caminho menos doloroso. E nós caímos muitas vezes em escolhas erradas, em caminhos escorregadios, que tornam a nossa caminhada desastrosa. Queridos, diante de escolhas, nós precisamos olhar para Cristo e para o seu exemplo. Durante o período em que Jesus permaneceu em jejum no deserto, ele foi tentado por Satanás, que fez uma série de ofertas a Cristo e Jesus recusou todas. E a base pela qual Cristo escolhe recusar as ofertas de Satanás foi a palavra de Deus.
Meus irmãos, que as nossas escolhas, que as nossas decisões possam ser influenciadas e estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Essa é a primeira lição que aprendemos a respeito de viver entre escolhas. Elas são influenciadas. Mas, em segundo lugar, nós percebemos a soberania de Deus e as nossas escolhas. Volte os seus olhos para o verso 15. O rei, ele ouviu o conselho dos jovens e disse ao povo conforme aqueles jovens haviam dito. Entretanto, a escolha de Roboão aqui, conforme bem aponta o versículo 15, não foi resultado apenas de uma escolha tola. A escolha do rei não foi um ato mal calculado, isolado, um erro da história. O autor do livro dos Reis deixa claro que a escolha do Roboão vinha do Senhor, para confirmar a palavra do Senhor, por intermédio de Aías, o profeta. O capítulo 11 nos revela um encontro de Jeroboão, que se rebelou contra Salomão e que se tornaria futuro rei das tribos do norte, e Aías, profeta de Siló. O profeta, ele rasgou uma capa nova que tinha 12 pedaços, dando 10 pedaços a Jeroboão, dizendo: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. O motivo pelo qual Deus determina a divisão do reino é apresentado no verso 33 do capítulo 11. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusas dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, e a Milom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim. Portanto, foi a infidelidade de Salomão que já havia predeterminada a divisão do reino e, consequentemente, essa resposta de Roboão encontra-se nesse contexto do plano de Deus. E mesmo aqui nesse versículo podemos aprender uma lição muito preciosa a respeito da soberania de Deus e da nossa responsabilidade. A doutrina da soberania de Deus é uma das mais belas verdades bíblicas que expressam o controle de Deus sobre toda a criação, sobre a história, sobre a salvação e produz em nós segurança de que nada escapa do controle de Deus. Como define a W. Pink, quando dizemos que Deus é soberano, queremos dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que possui todo o poder no céu e na terra e que ninguém pode resistir à sua vontade. Este é o Deus da Bíblia. Stephen Shernock, um pastor puritano, ele diz que entende que possui 3 aspectos da soberania de Deus. Um aspecto natural no que diz respeito à soberania absoluta sobre todas as coisas, um aspecto espiritual ou gracioso, a soberania que ele tem sobre a sua igreja, e a soberania gloriosa, designando o reino de Deus, o seu reinado sobre os santos e os pecadores no inferno. Entender a soberania de Deus, sua majestade, seu governo, não é algo tão complicado para nós até envolvermos a responsabilidade do homem. As Escrituras apontam que, como rei, Deus ordena e controla todas as coisas, inclusive todas as ações humanas, segundo o seu propósito eterno. Mas ensinam também que, na condição de juiz, ele considera todo ser humano responsável pelas escolhas que faz e as formas de procedimento a que segue. Como então conciliar responsabilidade humana com a soberania de Deus? J. Packer responde isso apontando que a soberania de Deus e a responsabilidade humana nos são ensinadas como se fossem coisas que andam lado a lado, na mesma Bíblia, aparecendo muitas vezes até na mesma passagem. As duas coisas nos são garantidas nas Escrituras, portanto, elas são autoridade divina. Ambas são verdadeiras. Segue-se daí que elas devem ser mantidas lado a lado e não ser jogadas uma contra a outra. O homem, ele é um agente moral responsável, ainda que seja ao mesmo tempo também controlado por Deus.
O homem é divinamente controlado, embora seja também um agente moral responsável. A soberania de Deus é uma realidade e a responsabilidade do homem também é uma realidade. O fato da escolha de Roboão aqui ter sido algo profetizado por Deus anteriormente não tirou de Roboão a sua responsabilidade, a culpa e o peso de sua escolha. Nós também somos responsáveis por aquilo que fazemos a despeito da soberania de Deus, da sua regência sobre todas as coisas. Nós iremos prestar contas ao Senhor sobre os nossos atos. Olhar para esse acontecimento bíblico aqui deve nos levar a repensar acerca de nossas atitudes. Quantas vezes agimos de forma que desagrada ao nosso Deus? Quantas vezes omitimos de fazer aquilo que agrada ao Senhor? Quantas vezes ferimos os nossos irmãos? Como temos deixado de ajudar o nosso próximo? Quantas e quantas vezes erramos, pecamos? Nós somos responsáveis por nossas atitudes, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, inclusive as más. Que a nossa vida, que em nossas vidas, no final delas, possamos ser encontrados, como Jesus diz lá naquele texto de Mateus capítulo 25, como servos bons e fiéis. Como temos escolhido? Como têm sido tomadas as decisões em nossas vidas? Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos responsáveis pelas nossas decisões. Prestaremos contas das nossas escolhas. Prestaremos contas de nossas decisões. Essa é uma segunda lição que aprendemos nesse texto. Mas em terceiro lugar, a respeito de viver entre escolhas, nós percebemos nesse texto as consequências de nossas escolhas. E isso está nos versos 16 ao 20. A escolha daquele rei de Roboão não agradou o povo de Israel. Comentaristas apontam que a rebelião ela já era prevista mesmo antes da resposta do rei. Mas a resposta de Roboão aqui mostrou-se desastrosa e foi o estopim para que o reino de Israel fosse rachado, fosse dividido. E o povo estava confiante e resoluto em sua revolta. Ele se ressentiu muito com a provocação de Roboão, se enfureceu com as suas ameaças, concluiu que aquele governo, que no início já estava tão arrogante, seria cada vez mais penoso. E por essa razão, chegou-se imediatamente à decisão unânime que nós temos aí no verso 16. Que parte nós temos com Davi? A fala do povo aqui revela um desprezo com aquele que foi um dos maiores reis da história de Israel. Como se eles não tivessem parte com aquele homem que foi o homem segundo o coração de Deus. Essa atitude, essa expressão, essas palavras possuem também um peso espiritual muito grande. Nós sabemos hoje que a linhagem davídica, o trono de Davi, aponta para aquele que possui o reinado perfeito, Jesus Cristo. Portanto, em certa medida, rejeitar o trono de Davi é rejeitar a linhagem escolhida por Deus. E o resultado disso foi uma série desastrosa de reis perversos no norte, homens impiedosos, uma idolatria sem fim que conduziu aquelas 10 tribos a uma progressiva decadência até o exílio. A atitude do povo aqui implica uma total rejeição. Não havia possibilidade de reconciliação, de conserto, de acerto entre ambas as partes. As escolhas erradas
e desastrosas de Roboão continuaram. Ele enviou Adorão, um dos chefes dos que supervisionavam o trabalho forçado, para negociar com o povo. E o ato foi visto certamente como uma afronta contra o povo de Israel. E eles, quando viram aquele homem, apedrejaram, mataram aquele homem. Roboão, por sua vez aqui, ele conseguiu fugir. Os versos finais desse texto revelam que as tribos de Israel se dividiram e manteram-se rebeladas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Jeroboão, conforme a profecia de Aías, foi coroado rei sobre as 10 tribos de Israel. Percebam aqui, meus irmãos, que essa série de escolhas erradas desencadeou uma série de questões desastrosas. Rebelião, rejeição da linhagem davídica, o apedrejamento de Adorão, tudo por conta de uma escolha ruim, tudo por conta da escolha de Roboão. Não estamos livres dos resultados das nossas escolhas. O princípio da semeadura, o que você plantar, você vai colher, é bíblico. Mas o que destaco aqui ainda nessa passagem é o peso de nossas escolhas. A sua escolha não atinge apenas você. A minha escolha não atinge apenas a mim. A escolha de Roboão foi a gota d'água para aquele reino se dividir. Resultou em rebelião, em assassinato. Uma decisão que afetou todo um reino, toda uma nação para sempre. De igual modo, queridos, nossas escolhas afetam as pessoas que estão à nossa volta. Nossos cônjuges, nossa família, nossa igreja. Nós nos enganamos quando pensamos que o peso do nosso pecado, que as consequências do nosso pecado são apenas particulares. Certamente, cada um de nós irá prestar conta dos nossos atos. No entanto, os efeitos deles, de cada um, são sentidos por aqueles que estão à nossa volta. Uma pessoa que mente demais vai colher insegurança daqueles que estão à sua volta, desconfiança, descrédito das pessoas que o conhecem. Uma pessoa que é agressiva, impulsiva, vai trazer medo àqueles que estão à sua volta. Se você é omisso, as pessoas vão procurar fazer a sua cabeça, te influenciar para coisas erradas. Se você dá mau testemunho, as pessoas não vão dar credibilidade quando você for falar algo do Evangelho. A forma como agimos, como pensamos, como escolhemos, não atinge apenas a nós mesmos. Diante disso, nós devemos nos lembrar do que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte. Seja luz, para que através de você as pessoas possam vir e glorificar ao Pai. Nossas atitudes revelam quem nós somos, revelam o que há dentro de nós. E as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa vida influencia aqueles que estão à nossa volta, como eles nos veem. O meu pecado atinge também o meu irmão, atinge também a minha igreja. Meus irmãos, que o Senhor nos capacite e nos ajude e nos direcione a escolher, agir, pensar de forma a agradá-lo, de forma a ser bênção na vida das pessoas.
Queridos, diante disso, algumas considerações precisam ser feitas. Em primeiro lugar, paute as suas escolhas na palavra de Deus. Busque a orientação e o discernimento para as decisões da sua vida na Bíblia. Nós vivemos dias em que as pessoas são incentivadas a olhar para si mesma. Siga o caminho do seu coração. Siga o que você acha melhor. Faça o que te faz sentir bem. Olhe para você. Pense em você. Viva para você. Meus irmãos, isso é satânico. Não há nada de bom em nós que não venha de Deus. Você quer fazer a escolha certa para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, no seu emprego. Você está em dúvida entre o que é certo e o errado. Busque ao Senhor. Peça o direcionamento dEle. Converse com o seu pastor, com presbíteros da igreja. Converse com alguém temente a Deus, que tenha mais experiência com você. Ele pode te ajudar. Busque ser influenciado por pessoas que temem ao Senhor, pela palavra de Deus. De igual modo, meu irmão, você que já tem experiência na fé, você precisa ajudar aqueles mais novos. Caminhe com alguém menos experiente que você. Ore, aconselhe essa pessoa, discipule essa pessoa. Boas escolhas, escolhas certas, decisões sábias, partem de boas influências, partem da Bíblia, partem da palavra de Deus. Em segundo lugar, lembre-se de que a sua escolha não está fora dos planos de Deus. Isso não significa que devamos fazer de qualquer maneira, porque Deus já sabe de todas as coisas. Não. Eu e você temos responsabilidade em nossos atos, em nossas escolhas. Que o fato de reconhecermos e nos submetermos à soberania de Deus nos leve a uma vida de dependência, de servidão a esse Deus. Consequentemente, também buscando fazer a vontade dele em nossas vidas. Para tanto, meus irmãos, é fundamental conhecer as Escrituras. Não há como viver segundo a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, tomar escolhas corretas, se eu não conheço a palavra, se eu não medito na palavra de Deus. Que tenhamos uma vida de oração, que tenhamos uma vida de piedade, que tenhamos uma vida diante do Senhor, da sua palavra, meditando, buscando sempre pautar as nossas decisões na palavra de Deus. Seremos cobrados por isso. Temos muita responsabilidade nisso. Em terceiro lugar, não seja egoísta. Não pense apenas em você antes de fazer as suas escolhas. Nós somos incentivados a todo tempo, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, olhe para você. Se aquilo vai te fazer bem, se aquilo te dá prazer, se aquilo vai fazer com que seu nome seja reconhecido, engrandecido, se as pessoas vão te elogiar, olhe para você, busque o seu bem-estar. Meus irmãos, as nossas escolhas atingem aqueles que estão à nossa volta. Antes de tomarmos nossas decisões, escolhas, precisamos olhar para aqueles que estão à nossa volta. Usemos a nossa vida e as nossas escolhas para abençoar não apenas a nós mesmos, mas para abençoar o meu irmão. Não para ser pedra de tropeço para aquele que está à minha volta, mas para que aquele irmão seja abençoado, para que aquele irmão possa se sentir amado, para que eu possa testemunhar com a minha escolha, com a minha atitude, com o meu direcionamento, com a minha vida.
Lembre-se que a nossa vida e o chamado de Deus para mim e para você é fazer com que através de nós outros glorifiquem ao Pai. É fazer com que através de nós outros sejam abençoados. O chamado que o Senhor fez a Abraão lá em Gênesis 12, ser tu uma bênção, é igualmente para nós. Precisamos ser bênção, testemunhar desse Deus, testemunhar de Cristo. Nós somos agentes dele nesse mundo, somos arautos dele. Façamos tudo, nossas escolhas, nossas decisões, para a glória dele. Nessa vida de escolhas, de decisões, possamos escolher viver para Deus, submissos à sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada, sendo bênção diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade, nesse momento, de ouvir a tua palavra, de sermos exortados, encorajados a buscar as nossas escolhas, de tomar as nossas decisões diante do Senhor, Pai. Deus, que possamos buscar no Senhor o direcionamento, o apontamento para escolhermos aquilo que agrada ao Senhor. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Seremos cobrados por aquilo que fazemos de errado ou por aquilo que deixamos de fazer que é certo. Senhor, que sabidos disso, Senhor, nos direcione, Deus, nos capacite com o seu Santo Espírito a fazer aquilo que te agrada. A nossa vida está de conformidade com a sua vontade. Deus, tem misericórdia, porque tantas vezes nós escolhemos errado e atingimos, ferimos, magoamos, entristecemos as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes sendo escândalo, Deus, para aqueles que estão à nossa volta. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que através de nossas escolhas nós possamos glorificar ao Senhor e fazer com que outros também te glorifiquem, ó Deus, te conheçam através das nossas vidas. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos lembrou e falou nos nossos corações sobre isso neste momento. Que possamos viver a cada dia, aplicar a cada dia essa palavra em nossos corações, lembrando que as nossas escolhas devem estar diante do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pelo privilégio de poder compartilhar com vocês. Que a palavra do Senhor esteja sempre viva em nossos corações.